Olá nobres, no vídeo de hoje irei mostrar esta plaquinha que comprei no AliExpress. Esta placa é um conversor buck com um controlador do fabricante XL-Semi, o modelo XL4015. Mas o que é um conversor buck e quais as suas principais características? Onde podemos utilizar este conversor na prática? Tudo isso e mais um pouco vamos ver no vídeo de hoje. Deixe aquele like, curta e compartilhe o vídeo e caso seja de seu interesse, considere ser um membro do canal para podermos crescer juntos. Aqui está o nosso conversor, ele tem como objetivo principal rebaixar a tensão de entrada e limitar a corrente de saída. Característica também conhecida como CVCC, ou seja, de tensão constante e corrente constante. Nesse conector temos a entrada de energia e aqui a gente tem a tensão de saída. Neste trim-pot é ajustada a tensão de saída e neste outro aqui é possível regular então o limite máximo da corrente de saída do conversor. Entre os dois conectores a gente tem vários componentes então que fazem a mágica da eletrônica acontecer. Aqui a gente tem o controlador, né, que é o XL4015, então que é o principal componente então dessa placa. Um capacitor de entrada e um capacitor de saída, né? O capacitor de saída está associado junto com esse indutor, né, fazendo o filtro de saída LC. Aqui embaixo a gente tem um diodo de roda livre, a gente já vai ver um pouquinho melhor, né? Aqui o LM358, então que é um amplificador operacional com 2 ampops. Aqui um regulador de tensão 7805 e bem pequenininho ali na parte de baixo a gente tem um TL431, então que é um regulador de tensão e de precisão para o funcionamento então do circuito. E por fim, esse resistor shunt aqui na parte de baixo da placa, que ele mede e controla a corrente de saída que a gente tem sendo entregue à carga. Bem, esse conversor buck tem as seguintes características técnicas: tensão de entrada que pode variar de 8 até 35 volts, tensão de saída de 1.25 volts até 32 volts, corrente de saída ajustável de até 5 amperes, regulação de voltagem de mais ou menos 2%, ondulação de saída de 50 mV, frequência de chaveamento de 180 kHz e eficiência de até 96%. Já falei várias vezes que este conversor é do tipo buck, conhecido também por step down ou abaixador de tensão. Mas como ele funciona? Basicamente esse tipo de conversor possui o seguinte circuito eletrônico. Aqui a gente tem o circuito como vocês estão vendo, eu tenho aqui uma fonte, né, que é minha tensão de entrada, a tensão VS de saída sobre a minha carga RL, um indutor L1 e o capacitor C1, um diodo aqui que é o diodo de roda livre e a chave 1 que é o elemento ativo de chaveamento. A fórmula básica então que rege o conversor buck é que a minha tensão de saída VS ela vai ser igual ao meu duty cycle multiplicado pela minha tensão de entrada. Ou seja, se eu tenho uma tensão de entrada de 20 volts, né, com duty cycle de 50, eu vou ter na minha saída uma tensão de 10 volts. Vou deixar na descrição o link do datasheet e de outra página com informações interessantes sobre esse conversor. Agora que já ficou claro como o circuito funciona, vou mostrar o circuito eletrônico desta placa. Como vocês estão vendo, ele é um pouco mais complexo. Na entrada os capacitores de 470, na saída também, né? O indutor de 40 microhenry, o diodo de roda livre e aqui na parte de baixo todo o estágio de controle. Aqui a gente tem o TL431 que fornece uma tensão de referência e precisa, né, para os ampops, né, que fazem a regulagem do circuito. Aqui a gente tem o regulador de tensão 7805 que fornece uma tensão então de funcionamento para os ampops. E aqui a gente tem os 3 LEDs que indicam o estado de funcionamento do circuito. E não menos importante, né, o principal componente que é o regulador, né, que é o controlador de tensão e a chave que é o XL4015. Uma característica, né, deste conversor ele tem 3 LEDs, né? Um LED que fica aqui, que ele me acusa, né, quando eu tenho um curto na saída, né, ou a proteção de corrente, né, o limite de corrente excedeu. Aqui eu tenho um LED vermelho que indica que eu estou em processo de carga, vamos chamar assim, né, que eu estou com tensão liberada. Vou ligar aqui 1 ampere agora, né, nota, né, que ele me diz então que eu estou carregando, estou em processo de carga, né, eu estou entregando corrente para minha carga, né, no caso aqui a carga eletrônica, né, e quando eu desabilito ele me diz que eu tenho tensão disponível ali. E aqui me diz que não tem nada de errado, né? Não tem nenhum curto, nenhuma proteção sobre corrente, né? Ela atuou. Ele diz que eu tenho proteção contra curto aqui. Será que é verdade? Vamos dar uma forçadinha, né? Como sempre a gente faz aqui no canal. Vamos dar uma forçadinha. Eu estou entregando então 12 volts com 5 amperes e eu vou fazer um curto. Fiz o curto. Notem, né, que acendeu o LEDzinho aqui. Ele indica que a proteção de corrente está atuando, né? Diz que eu estou fornecendo corrente, né, obviamente, né? Estou fornecendo meus 5 amperes aqui ainda, mas com o limitador de corrente atuado, né? Lembrando que a gente tem um ajuste de corrente aqui, certo?
esse ajuste de corrente, né, ou esse limitador, né, que é feito através desse potenciômetro, que é o potenciômetro de corrente, e aqui o potenciômetro de tensão, né? Então esse limite que a gente tem aqui, ele fornece, né, essa proteção, esse limite, através né, do ajuste que a gente tem nesse trimpote. Então, mas será que está fluindo enquanto eu estou com ele curto-circuitado? Está fluindo uma corrente aqui? Vamos medir. Bem, tenho minha fonte aqui fornecendo tensão então para o meu conjunto, né? 20 volts, 20.3, e tenho na minha saída aqui ajustado então 12.1 volts. Como é que a gente faz esse ajuste, tá, pessoal? Liguei meu multímetro na saída do equipamento e estou ajustando aqui a tensão de saída que a gente quer, né? Então vamos lá, o mínimo que a gente chega é o 1.25, tá, pessoal? Próximo disso, né? E o máximo que a gente chega é o valor da tensão da fonte, né? Menos a tensão que está alimentando o conversor, né? Menos aproximadamente 2 volts. Então vamos colocar aqui, vamos manter em 12 volts, que é o valor que a gente está fazendo testes aqui, regulando a tensão, né? A tensão constante, ó, 12 volts, um pouquinho mais. E agora vamos regular a corrente de saída. Para que a gente possa fazer o ajuste da corrente, né, no segundo potenciômetro, a gente tem que curto-circuitar a saída, né, e medir a corrente que está fluindo por ali. Então, estou com a minha saída curto-circuitada, né? O meu LEDzinho aqui de proteção já está atuando, né? Vamos fazer um ajuste então aqui fino, né, da corrente de saída máxima que eu posso ter. Girando sentido horário aqui, ele aumenta, né? No sentido anti-horário, ele acaba diminuindo a corrente permitida que tem aqui. Então vamos colocar em 1 ampere. 1 ampere. Então esse é o valor de corrente ajustado. Lembrando que a gente pode ajustar em qualquer valor, né? Que varia então de 0, teoricamente, né? Até 5 amperes. Bem, agora a gente está, então, vamos realizar um teste, né? O ajuste está para 12 volts com 1 ampere, né? Então aqui eu tenho 12 volts, vou ajustar aqui minha corrente então para 100 miliamperes e vamos ligar. O equipamento funciona perfeitamente bem, né? Vamos aumentar a corrente para 200 mili, mantenho a tensão de 12, né? 300, 500, vamos a 900 miliamperes. Fornecendo tensão então de aproximadamente 12 volts. 1 ampere também está fornecendo. A partir de 1 ampere, se a gente exceder a carga, né, a tensão deve diminuir, né, o que vai provocar o desligamento da minha carga eletrônica. Vamos ver se isso procede. 1.1 ampere, caiu, né, a tensão para baixo de 0,8 volts, ou seja, o meu equipamento está regulando a corrente de saída, né, ela não deixa exceder a corrente acima de 1 ampere e, enfim, a função, né, de corrente constante, né, e de tensão constante, ela está sendo mantida. Dicas, proteções, né, e melhorias que podem ser feitas, né? Então, se a gente for utilizar não recomendo o uso desse equipamento, né, desse conversor com corrente de 5 amperes de maneira constante, tá, pessoal? Tem que ter um cuidado muito grande com a dissipação de energia aqui neste CI. Obviamente, em todo o conjunto, toda a placa, o ideal seria ventilar a placa toda, né? Esse indutor, né, esse core aqui acaba aquecendo bastante, então é necessário, né, refrigerar toda a placa, né? E se possível colocar um dissipadorzinho então aqui no CI que vai auxiliar bastante então na dissipação de calor, né, para que o circuito funcione e não venha a queimar, né, ou apresentar algum defeito precocemente. A grande sacada de um conversor buck como este, né, um step down, é a capacidade que a gente tem, né, de converter a energia, né, a tensão de um nível mais alto para um nível mais baixo com a máxima eficiência possível, né. Neste conversor, o fabricante nos diz que a gente consegue uma eficiência de até 96%. Obviamente isso não é uma condição ideal, a gente vai tentar buscar ela, tá? Mas aqui para a gente ter uma percepção do que a gente vai ter que encontrar aqui, né? Eu tenho uma tensão de alimentação na entrada de 20 volts e estou com a tensão de saída de 12 volts que a gente tinha ajustado. Então, a relação, né, de funcionamento, a fórmula principal de um buck é que a tensão de saída, né, o Vout, é igual ao Vin vezes o Duty Cycle, né, vezes o ciclo de trabalho. Então aqui no osciloscópio eu estou medindo, né, o Duty Cycle, a gente vai ver, né, se eu tenho então 12 volts dividido por 20, eu tenho aproximadamente uma relação de 0,6 ou de 60% de Duty Cycle. Então vamos medir aqui e vou ver se a gente chega próximo disso, né. Coloquei uma carga, né, de 1 ampere e vou medir aqui sobre o diodo, né, na saída do conversor. Notem, né? Então essa é a forma de onda com o Duty Cycle, né? Aqui, pessoal, vocês podem ver aqui de aproximadamente 61%. Obviamente sempre tem algum ajuste, alguma pequena perda, né? Mas a gente tem um Duty Cycle aí de aproximadamente 60%. Se eu aumentar a minha carga,
né? Eu estou com 1 ampere. Se eu aumentar minha carga, esse duty cycle ele deve sofrer uma pequena alteração em função, né, do ajuste que o próprio conversor vai tentar dar, né, para manter a tensão de saída. Então vamos ver se isso acontece mesmo. Nota aí, né? Eu estou em 5 amperes, eu já tenho um duty cycle de 64%. Então, ou seja, estou tentando fornecer mais energia para o meu conjunto aqui de indutor, capacitor, né, para tentar manter a tensão estável na saída. Ah, mas como é que essa relação se altera, né? Ela se altera quando eu tenho a minha tensão de entrada alterada. Se eu aumentar a minha tensão aqui, vamos passar ela então para 30. Para 30. Nota que a relação, né, de 12 para 30, eu tenho que multiplicar, então, se eu tenho 12 volts dividido por 30, eu tenho uma relação aí de 40%, né? Ou seja, o meu duty cycle, ele vai ser um duty cycle de 40%, que é aproximadamente o que ele está mostrando na tela. Ah, deixa eu reduzir ele, né? Então vamos tentar reduzir esse duty cycle, essa tensão aqui, para uma tensão mínima aí de 15. Ó, meu duty cycle já passa a ser aproximadamente 80%. Então, em função dessa minha tensão de entrada, ele vai manter a minha tensão de saída estável, aproximadamente 12 volts, mas vai alterar o duty cycle de modo a buscar, né, essa relação perfeita de tensão, né, mantendo a tensão de saída o mais estável possível. Outra informação importante além do duty cycle é a frequência de operação, que está em 187.1 kHz. E o conversor, ele tem a mesma eficiência em todo o ciclo de trabalho. Eu fiz aqui uma análise que eu vou mostrar para vocês, né, com três situações de carga, né, 3 níveis de tensão de saída, né, 5 volts, 12 volts e 18 volts com a tensão de entrada de 20 volts. E vocês vão ver aqui a relação de potência. Aqui na tela vocês estão vendo 3 curvas de eficiência que eu acabei traçando com a tensão de entrada de 20 volts, uma tensão aqui na linha azul, né, de saída de 5 volts, na linha vermelha em 12 volts e na linha laranja então em 18 volts. Notem, né? A situação que teve a melhor eficiência foi a situação onde a tensão de saída estava mais elevada, em 18 volts, com uma corrente de 2 amperes, onde a gente obteve uma eficiência de 94,78%. E o pior caso foi a tensão de saída, né, em 5 volts, com uma corrente de meio ampere, que a gente teve uma eficiência então de 73,6%. Então essas foram as curvas de eficiência. O que a gente pode perceber, né? Quanto maior for a tensão de saída, maior vai ser a eficiência do conversor. Uma das aplicações desse tipo de conversor bem interessantes é no acionamento de LED, onde a gente pode fazer o ajuste da tensão, né, fazer o controle de acionamento pela tensão, ou fazer o controle de acionamento do LED pela corrente, né, limitando a corrente que vai estar passando pelos LEDs. Um outro exemplo muito interessante de aplicação para esse conversor buck com controle de tensão e de corrente de saída é no carregamento de baterias, tanto de baterias de íons de lítio quanto chumbo ácidas ou outras tecnologias também, que é o que, né? A gente faz o ajuste de tensão máxima que eu quero que esse pack de baterias alcance e limite a corrente de carga. Então a gente consegue fazer uma carga lenta das baterias, né? Limitando a corrente também e limitando a tensão máxima que o conjunto vai ter, aumentando então a vida útil da bateria que está sob carga. Então pessoal, essas foram as principais informações que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje sobre esse conversor buck ou step down que eu acabei adquirindo no AliExpress. Então ele é um conversor bastante interessante, complicação bastante vasta e em especial para uso em carregamento de baterias de todos os tipos de química, né? Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.